Pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos falar sobre as operadoras Mel e Nós. Pelo menos para já, em breve depois farei um vídeo sobre a Vodafone também, no que diz respeito aos seus resultados e a interpretação desses mesmos resultados face ao atual contexto do mercado das telecomunicações em Portugal, nomeadamente a questão da entrada da Digi, a concorrência que a Digi tem feito, e vamos perceber acima de tudo como é que compara o discurso dos CEOs na conferência da APDC depois com as suas mensagens aos investidores que normalmente têm uma dose de choradeira um bocadinho inferior. É? Bom, antes de começarmos então o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega aí no botão do aderir caso queiras por apenas 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária e passa também em viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim que normalmente acompanham aqui também os nossos vídeos. Tens também no Instagram de Viciado13 a nossa página, onde vais conseguir encontrar também alguma publicidade, alguns conteúdos aqui que eu partilho para lá. Ok, meus amigos? Bom, então vamos falar um bocadinho sobre esta questão das operadoras, porque precisamente durante aqui a nossa live stream em que estivemos a acompanhar a conferência anual da APDC dos nossos queridos amigos Luís Lopes, Miguel Almeida e Ana Figueiredo, que normalmente fazem ali uma espécie de um discurso para avaliar o estado da nação, o estado das telecomunicações e tal. Foi mais ou menos consensual a choradeira à volta do atual momento do mercado português. Já conhecemos a choradeira habitual de Miguel Almeida, que normalmente é sempre o que mais chora, e que normalmente vai sempre bater às mesmas teclas: regulação e concorrência. Uma coisa está ligada à outra, porque é através da regulação que depois se abriu a possibilidade da entrada da Digi para fomentar de facto a concorrência que não existia em Portugal. Dessa conferência, neste caso, Luís Lopes e Ana Figueiredo foram mais ou menos também concordantes com esse tipo de opinião, mas chamou-me a atenção o particular desespero do ponto de vista comunicacional do Luís Lopes. Por isso é que eu estou muito interessado em perceber como é que vão ser os resultados da Vodafone Portugal. Eu acho que a Vodafone Portugal deve ser aquela que está mais pressionada. Isto porquê? Porque a Nós e a Mel, mal ou bem, conseguiram transformar em parte o seu negócio e conseguiram com isso continuar a apresentar bons resultados financeiros, já lá vamos mais à frente, e eu não sei se do ponto de vista da transformação do negócio, se a Vodafone está a conseguir fazer a mesma coisa ou não. Vamos aguardar para ver os resultados financeiros da Vodafone, mas eu creio, pelo menos por aquilo que eu vi ali, vi o Luís Lopes muito inseguro, vi o Luís Lopes muito confrontacional, que normalmente costuma ser o mais tranquilo e acaba por ser um dos que tem respostas secas, respostas frias, respostas curtas, que denota ali muito desconforto com o atual momento. Claro que muito pressionado também com aquela questão das renovações de espectro e tal, mas não me pareceu ser só isso, e claramente deixar ali um ultimato final se nós vamos querer ter um mercado onde vamos querer ter 4 operadores, sendo que isso vai fazer com que haja a redução do investimento e que deixemos de estar na vanguarda dos países mais desenvolvidos do ponto de vista das telecomunicações, ou se queremos ter um mercado com todas essas coisas, mas temos que deixar cair essa questão de ter 4 operadores e que essa pressão da queda de receita pode causar isso. Portanto, pareceu-me ali muito desconforto, mas depois vamos ver se de facto foi só uma impressão minha ou se os resultados financeiros da Vodafone Portugal vão justificar isso ou não. Bom, neste caso concreto, o que foi ali falado foi muito à volta disso. Regulação, a questão do atraso, da demora que a Anacom está a ter para renovar as licenças que vão terminar agora, ao final de 27, e depois também a decisão que em parte também veio por parte da Anacom, e inclusive Luís Lopes foi muito confrontacional dessa posição da Anacom do passado, portanto aquilo que foi feito em 2021, a questão ainda a bater muito nas licenças do 5G, não sei o quê, do leilão de 5G, que abriu portas a um novo entrante, como é óbvio, e portanto pareceu-me a mim ali uma choradeira tremenda. Mas neste caso, olhando para os resultados das duas empresas, e vamos já passar para aí, vamos começar por analisar a da Nós, vocês conseguem perceber aqui mais ou menos que
a choradeira na APDC normalmente não é arrastada para aquilo que é as comunicações dos próprios CEOs para os seus acionistas, até porque os seus acionistas estão ali com um objetivo e um bocadinho, se calhar, mais parecido com a minha maneira de analisar as coisas do que propriamente com estarmos ali num discurso de choramingas, que é, amigo, estás aí é para pôr isso a funcionar. Se não estás aí a pôr isso a funcionar e se daí não vêm receitas para nós, então sais fora, vem outro, não é? Mas eles não estão ali para te ouvir a chorar, eles estão ali para te ouvir a resolver os problemas. E, de facto, esta comunicação aqui, que normalmente acompanha todas as divulgações de resultados dos vários CEOs, vem muito nessa linha, ok? Portanto, dizer que foi um ano de elevada exigência no setor das telecomunicações, definido por um ambiente geopolítico incerto e por uma concorrência particularmente intensa. Portanto, aqui, a assumir tudo, ok? Nós entendemos a pressão do ambiente geopolítico, entendemos os custos que isso tem. Já vos falei, por exemplo, dos custos de energia, que são sempre dos custos que mais pressionam os segmentos das telecomunicações, cada vez mais, não é? Que gastam cada vez mais intensivamente energia, e que a energia é um dos fatores que oscila muito, neste caso com a questão dos custos, motivados pelas guerras e motivados pelas inflações depois que dela advém, e a questão da concorrência. Portanto, está aqui o dito como é, tanto a realidade como ela é, podia ser assim na APDC, mas normalmente não é. Portanto, depois aqui há todo um trabalho, todo um esforço de fazer o que está certo, que é mostrar o que é que aconteceu, ok? Portanto, refletir a visão que foi colocada em causa, os benefícios, e neste caso um crescimento de 4,3% do EBITDA, muito positivo para a nós, dando conta também do que é que levou a que isso acontecesse, a integração da Claranet Portugal, apesar deste ambiente mais competitivo no mercado do consumo, a continuarem a crescer no parque dos serviços e um forte desempenho na unidade de negócio empresarial. Portanto, a introdução da inteligência artificial através deste programa aqui do Scale, que vai permitir reduzir, simplificar os processos, melhorar na organização, aumentar a eficiência, acelerar a inovação, e portanto, basicamente aqui a dizer o que tem que dizer de uma forma clara, que é precisamente aquilo que eu comentei durante a minha análise do vídeo da APDC, que é assim: se não está a funcionar da maneira que está, mete a funcionar. Se não és capaz de meter a funcionar, dá lugar a outro. Portanto, é basicamente o que está aqui a dizer. E claro, obviamente que Miguel Almeida aqui não se vem pôr a chorar, porque os acionistas não iam aturar isso. Mas ainda assim, olhando aqui mais particularmente aos resultados, que a nós apresentou, com o lucro líquido a subir 62 milhões de euros, o que é um aumento de 4,7% face ao ano passado, que veio de 59 para 62. Vê-se aqui uma diminuição do investimento, mas isso é transversal, portanto, com uma queda do investimento de cerca de 5,1%. Já sabem que parte destes resultados também são sempre equilibrados com essa queda no investimento, portanto, para que continue a apresentar-se lucros, digamos assim, é necessário depois equilibrar na parte do investimento. Não é só por, como diz aqui a nós, nós reduzimos o investimento por questões de gestão madura e também aqui por causa da maturidade das infraestruturas. Ok, é verdade, mas ainda assim é a única forma que eles têm diretamente de contrabalancear quedas de receitas para garantir que o resultado final esteja mais ou menos dentro daquilo que são dentro daquilo que são os resultados que eles esperam. Depois, a nível daqui do EBITDA, verificamos que existe um crescimento de 3,1% face então ao período homólogo, sendo que passa por uma margem de 44,2%, portanto estes senhores ainda choram, tem um EBITDA de 44,2% com uma margem de 44,2% e ainda se choram, mas depois há aqui coisas relevantes, nomeadamente as receitas nas telecomunicações, as receitas da Telecom, a caírem 0,2% para 389 milhões de euros, mas, diz o CEO da NOS, que isso está pressionado, ou neste caso está a acontecer precisamente por causa das reduções nas receitas por via da não cobrança dos serviços às pessoas que foram afetadas pela depressão Christine. Ainda assim, vamos perceber que não poderá ser só por aí, e a própria NOS admite isso. Depois, claramente, aqui uma forte aposta no segmento empresarial, com um crescimento de 5,5%, com mais 53,8 mil clientes, portanto 53 mil clientes, quase 54 neste segmento empresarial, que é relevante. E depois aqui é que vocês vão perceber, ou seja, a operação correu positivamente na questão dos cinemas, que já tinha estado a correr mal o ano passado, que entretanto neste início de ano, até porque também fica muito exposto àquilo que são, neste caso, as estreias que há em cinema, se as pessoas têm mais interesse, têm menos interesse. Neste caso foram vendidos mais 12,1% em bilheteira, portanto uma receita a subir 12,1%, depois a questão da NOS TI e da Claranet também a ter aqui um papel importante, com um crescimento de 16% nas receitas, mas depois
tudo isto faz sentido, não é? Eu diria que aqui a questão da Claranet e do segmento empresarial é uma questão que se poderá manter no decorrer dos próximos tempos. A questão dos cinemas é que, diria eu, que pode aqui reverter muito facilmente, bastando haver um trimestre ou um semestre que seja pobre em ponto de vista de audiovisual, e aí provavelmente vai haver esse ressentir, e portanto depois a nós tem que ir equilibrando isto, mas se vocês forem olhar diretamente para aquilo que são os serviços de telecomunicações, vocês vão encontrar realidades que provam que de facto a Digi está a fazer moça. E isto vai muito contra aquilo que é a comunicação neste caso o CEO do Miguel Almeida, quando diz, não, olha lá, nós não estamos, dissemos logo que isto não ia fazer diferença nenhuma. Aliás, vocês podem encontrar na internet comunicações do Miguel Almeida a dizer exatamente isso. Não, eu disse-vos logo que isto ia ser só uma brincadeira, que isto não nos ia fazer mal nenhum. Mas reparem aqui numa coisa. Portanto, a nível, só olhando aqui rapidamente à questão dos segmentos móveis, do segmento móvel, a nós tem até hoje, até março, 5,7 milhões de serviços ativos. Isto representa um crescimento face ao período homólogo de 223,9 mil novos serviços. Ou seja, a nós, enquanto grupo, portanto, os serviços nós, os serviços U e os serviços WTF, a crescerem quase 250 mil novos clientes. Ia de ser um motivo de grande satisfação. No contexto global, a nós tem sensivelmente 11 milhões de serviços ativos. Desses 11 milhões de serviços, face ao primeiro trimestre de 2024, verifica-se um crescimento de 266 mil, em que aqui estão os 223 mil dos serviços móveis. Portanto, estamos a falar de sensivelmente mais uns 40 mil em nível de serviços fixos e serviços de televisão, etc. e tal. Portanto, isto significa que, com mais 266,7 mil clientes, ou mil serviços, as receitas caem a 0,2%. E isto, mesmo com aquela questão da não cobrança dos serviços às pessoas afetadas pela questão da depressão Christine, mostra que há aqui de facto uma queda substancial no ARPU, ou seja, no Average Revenue Per User. Porquê? Porque não é possível que este aumento de quase 300 mil clientes não conseguisse, se fosse à luz da análise anterior, não conseguisse fazer face a essa questão que, ao fim e ao cabo, foi uma questão localizada. Não estamos a falar de uma questão que abrangesse o país todo, e muito menos as grandes zonas. Vamos imaginar que isto teria acontecido nas áreas metropolitanas do Porto ou de Lisboa, aí muito provavelmente a situação seria muito mais agressiva do que propriamente na zona onde foi. Apesar de tudo, é uma zona significativa. Portanto, mostra aqui que este nível de crescimento já não consegue fazer face a este tipo de vicissitudes, e mesmo numa circunstância em que pudéssemos ver que nada disto acontecesse, e que esperamos que este próximo ano que aí vem não aconteça nada, que é isso que é importante, mesmo assim nós percebemos que as empresas crescem no segmento das telecomunicações, mas já não conseguem ter aquele crescimento do ponto de vista das receitas que tinham anteriormente. E isso é confirmado precisamente pelos dados do RPU. Ou seja, se vocês forem verificar, através dos dados aqui de nós, eles dizem que o Average Revenue Per User baixou 0,8%. Portanto, isto é claramente, eu diria, o fator Digi. Portanto, de facto, existem mais serviços, de facto, existem mais clientes, e nós sabemos que a U é uma das operadoras low cost, uma das empresas low cost, ou das marcas low cost, porque não é uma operadora, a operadora é nós, mas é uma das marcas low cost que mais está a crescer, que melhor tração está a ter, e realmente isso pode resultar num aumento do número de clientes, mas isso depois tem uma pressão. Portanto, o objetivo que está aqui é mostrar-vos, de facto, que as operadoras estão efetivamente a ser impactadas com a chegada da Digi, e isso é contrastante, pelo menos com a visão do Miguel Almeida, que dizia, não, disse-vos logo que isto ia ser uma maravilha, uma coisa incrível. A solução disto é diversificar, e já lá vamos. Bom, se nós formos olhar para a mesma coisa, mas no caso da Mel, ok? Portanto, que é a próxima, nós ainda não temos dados da Vodafone, portanto aqui a mensagem da Ana Figueiredo entra muito dentro daquela lógica que eu vos falei aqui, mas termina na choradeira, ok? Portanto, a Ana Figueiredo ainda não conseguiu perceber, de facto, tem uma missão, e a missão dela é trazer resultados, ok? A questão que se põe aqui é, eu até vou reduzir aqui um bocadinho também da minha câmara, que é para vocês depois não estarem aqui a serem tapados. A missão aqui, neste caso, a choradeira aqui é mais virada para o segmento da Europa, ou seja, não manda assim a bicada tão fortemente aqui a Portugal, fala mais na questão europeia. Portanto, aqui, neste caso, mais uma vez, a parte inicial a demonstrar que tem muito rigor e que tem muita consistência e que tal e
coisa, depois logo a falar do que é que está a ser feito para combater e para fazer crescer o grupo, nomeadamente o Mel Energia, já vos falei sobre isso. Portanto, o Mel Energia a ser de facto a joia da coroa que está a permitir à Mel, ao Grupo Altice, Portugal, ter aqui de facto um crescimento interessante do ponto de vista das receitas, porque é isso que interessa, não interessa de onde é que elas vêm, interessa é que elas entrem no grupo. Pronto, depois aqui fala precisamente sobre essa questão do crescimento. Primeiro, do ponto de vista das receitas dos segmentos de serviços empresariais, que estão também a melhorar, e esse investimento, portanto, depois fala aqui até nesta questão do investimento de 403 milhões, que reforça o compromisso da Mel com a expansão e modernização das suas redes, contra aquilo que vai, não, nós não estamos aqui a conseguir investir, qual é o maluco que mete aqui dinheiro, como diz o Miguel Almeida e tal e coisa. Fala depois sobre esta questão das depressões Kristen, que afetou significativamente a Mel, como principal detentora de infraestruturas e que foi das que mais foi afetada. Depois fala aqui sobre os investimentos que têm vindo a ser feitos também para melhorar a infraestrutura, a atração de novos casos submarinos para Portugal, que é muito interessante, e portanto mostrando aqui tudo isso, e depois no final, claro, como não poderia deixar de ser, provavelmente até devem ter uma empresa de lenços, deviam ter, porque há a choradeira que tem que vir sempre. Portanto, fala aqui sobre esta questão de este percurso nacional insere-se num contexto europeu que importa considerar. O setor representa 4,7% do PIB europeu, mas enfrenta uma queda no investimento, regressão da rentabilidade e uma fragmentação. Portanto, aqui voltarmos à questão dos 4 operadores, que impede a escala necessária para modernizar redes e sustentar a próxima vaga de inovação. Sem uma reforma profunda no Digital Network Act e na política de concorrência, a Europa continuará a perder terreno face aos Estados Unidos e à Ásia. Neste caso, este Digital Network Act, que nós já analisámos aqui, até traz coisas positivas, como o caso da renovação de espectro de forma quase automática e permanente, o que é bom para eles, que estão sempre a choramingar. A Mel está pronta para continuar a investir, inovar, liderar e servir o país num contexto que promova as condições favoráveis ao investimento. Portanto, é assim, nós vamos fazer, mas é só se vocês não sei o quê. Enfim. Bom, isto é a primeira parte. Portanto, que apesar de tudo, a Ana Figueiredo acabou aqui por ainda chorar um bocadinho, só para destoar um bocado do Miguel Almeida, que decidiu não tocar nesse ponto e, na minha opinião, de forma até surpreendente, porque eu quando falo em choraminguice eu espero sempre que o Miguel Almeida esteja na linha da frente, mas não esteve e ainda bem que ele percebeu isso. Bom, talvez por estar cotado em bolsa e ter ali um bocadinho mais de pressão por parte dos investidores, não sei. Bom, olhando aqui aos resultados que neste caso a Altice apresenta, aqui há um conjunto, portanto para 2025, há aqui um conjunto de alterações face àquilo que a nós sofreu, ou seja, o grupo Altice sofreu mais com a entrada da Digi do que forçosamente o grupo nós, só por uma questão direta. É que tinha, até então, um acordo de MVNO com a Novo, que foi entretanto comprada por parte da Digi. Portanto, isso significa que a saída ou a redução significativa das receitas provenientes desse acordo MVNO pressiona logo diretamente aquilo que são os resultados do grupo e, portanto, não poderia deixar de ser. Apesar desse contrato ainda estar ativo até, creio eu, final de 2028, o número de clientes que neste momento está na Novo a utilizar os serviços da Altice é residual e continuará a ser residual. Digo eu que continuarão a estar os clientes que estejam em zonas onde a rede Digi ainda não esteja em condições de os acolher, uma vez que essa migração forçada já foi realizada há bastante tempo e, portanto, diria que está praticamente feita a fusão. Vai existir ali uma coisa micro e que será isso que a Digi continuará a pagar ao serviço MVNO que a Novo ainda hoje detém. E, portanto, há essa questão e depois há a questão da performance do Altice Labs, que é o gabinete, o departamento de inovação, que volta e meia tem ali um peso negativo nas contas, mas que faz parte de quem investe em inovação, sabe que às vezes é preciso investir para depois ir buscar ganhos futuros. Neste caso concreto, portanto, o EBITDA a encolher 4,8%, para 947 milhões, mas diz a Altice que sem estes dois resultados, portanto, sem a saída do MVNO da Novo e sem a questão do desempenho do Altice Labs, esse valor teria encolhido apenas 1,4%. Ainda assim, mostra um passo ao contrário daquilo que, neste caso, a nós fez, que conseguiu ainda assim ter um crescimento no EBITDA. Olhando aqui aos segmentos do serviço empresarial e área de consumo, com crescimentos na ordem dos 5%, mas
na mesma ótica daquilo que diz aqui a nós, há de facto aqui um assumir da queda do ARPU nas telecom, derivado à elevada complexidade e pelo crescimento, neste caso, dos níveis de concorrência, ok? Portanto, basicamente, não há assim muito o que fazer. Apesar de tudo, a Altice não fala aqui sobre qual é que foi de facto a percentagem de queda, ao contrário daquilo que a nós faz, que diz aqui claramente que houve uma queda em 0,8% da ARPU. A Mel neste caso admite a queda, mas não diz qual é que foi a quantidade. Mas admite ainda que há aqui ou seja, partilha aqui um conjunto de dados que nos deixa na mesma ter algumas noções sobre precisamente aquilo que eu vos estava a falar, que é a questão aqui neste caso, do número de serviços que a Mel detém ou que continua a fornecer. Por exemplo, se nós formos olhar aos serviços pós-pago, tem um crescimento de 3,7% face ao período homólogo. Neste caso, se olharmos, por exemplo, ao setor da televisão, portanto, da televisão, os serviços de televisão, aumentaram 0,7% e a banda larga fixa a crescer 1,3%. Se formos olhar em contexto geral às unidades geradoras de receita de internet fixa baseada em fibra óptica, que são neste momento já 4,5 milhões, que tem um aumento de 1,4%, ou seja, mais 62 mil face ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, estas empresas vendem mais, têm mais serviços nas telecom, mas não conseguem ter receitas iguais ao que tinham no passado, precisamente por causa desta pressão da RPU. Por isso, a primeira conclusão desta análise é o seguinte: dizer que a Digi não impactou nas contas destas operadoras é bullshit, ok? Dizer que as operadoras ficaram imunes à entrada da Digi é treta, ok? Portanto, os resultados estão aqui e estão à vista. Agora, a nível daquilo que é o que é importante para os acionistas destas empresas é quanto é que estas empresas conseguem gerar ao final do ano. Mas vem do segmento de energia na Mel. Mas vem no segmento empresarial da nós. Mas vem não sei de onde. Vem de onde vocês quiserem. Os acionistas só querem no final resultados positivos. Agora, há de facto aqui uma questão que é relevante pensar. Que é assim, bom, se as receitas estão a cair na ótica, ou neste caso na rúbrica das telco, muito provavelmente vai haver menos investimento nas telco e vai haver mais investimento noutras áreas, nomeadamente se calhar a Mel vai começar a ter uma política de investimento mais agressiva na Mel Energia, se calhar a nós vai lançar outros serviços noutra área de negócio, precisamente porque se não está a garantir esse nível de receita, vão ter que reduzir. Agora, há aqui de facto muitos caminhos para fazer isto. E o objetivo é que estas operadoras tenham essa capacidade. Em vez de estarem a choramingar, é ter essa capacidade de fazer. A entrada da inteligência artificial é um fator determinante. Porquê? Porque nós já vimos, e a própria Ana Figueiredo assumiu isso na conferência da PDC, que houve um conjunto de saídas de trabalhadores, cerca de 1.200, na Mel saídas voluntárias, no caso da nós a mesma coisa, não sei exatamente os valores, mas também houve saídas, reorganização da força de trabalho, precisamente porque, em parte, já não é necessário uma infraestrutura tão pesada porque a inteligência artificial vai ajudar, e em segunda parte é necessário aligerar os custos fixos motivados precisamente por causa dessa força de trabalho, exatamente porque deixou de haver uma receita tão significativa que permitia acomodar essas coisas todas. Portanto, é preciso reorganizar como em qualquer outra empresa. Portanto, menos choradeira, mais ação. E a inteligência artificial tem aqui, de facto, um papel importantíssimo, porque do ponto de vista daquilo que são os resultados operacionais, a inteligência artificial pode cortar, se calhar, para metade ou menos os custos fixos. Por exemplo, estamos a imaginar, se calhar, daqui a 2-3 anos temos um call center totalmente baseado em inteligência artificial. Estamos a falar na gestão de sites com base em inteligência artificial, se calhar no futuro, em que vamos ter toda uma capacidade de compreender como é que funciona em loco, em tempo real, todas as estações base, todas as antenas e como é que isso depois pode ser gerido. Estamos a falar, eventualmente, naquilo que é a otimização de rotas, na otimização de despesas, otimização de tudo, não é? Do ponto de vista do trabalho laboral. Estamos a falar
de colocar um super cérebro a gerir uma operação com a complexidade e com a dimensão destas operações, e que isso depois ao final do ano consegue-se refletir em milhões de euros de poupança que o humano normal não conseguia fazer. Portanto, a inteligência artificial ainda tem aqui a capacidade de tamancar aqui, vamos dizer assim, estas quedas de receitas, seja por via das telcos, seja por via das pressões motivadas pela inflação, ou que seja, durante alguns anos, porque até que a inteligência artificial esteja a permitir, e eu duvido que chegue o dia que se diga assim, bom, eu tirei agora partida 100% daquilo que a IA me consegue trazer. Eu acho que para o ano não vou conseguir melhorar mais nada com a IA. É impossível, porque a própria IA está sempre a melhorar. Portanto, neste caso concreto, eu só queria deixar aqui um apontamento final, que é precisamente com esta questão das 4 operadoras, porque parece-me a mim que às vezes os CEOs das operadoras em Portugal acham que nós ainda vivemos no Portugal de 1950 ou 60 das províncias e não temos acesso à informação. Então atiram assim umas coisas para o ar para dizer assim que mas nós aqui é que acreditamos, este grande país em Portugal é que acredita que é preciso ter 4 operadoras para funcionarmos, enquanto todos os outros estão na estratégia de 3. É verdade que de facto existem muitos países com 3 operadores, não há dúvida sobre isso, mas também existem muitos países com mais do que 3 operadoras. Portanto, eu vou-vos dar um exemplo concreto do que é que está a suceder aqui nessa questão. Só na Europa nós vamos ver o Reino Unido, neste momento, com a entrada de Digi, passará a ter 4 operadores, e relembrem-se que houve, entretanto, a fusão da Vodafone com a Three, que já era só uma. Portanto, se não tivesse existido esse movimento de consolidação, provavelmente o que iríamos ter era, neste momento, 5 operadoras. Portanto, a Vodafone, a Three, por aí fora, com a Digi. Entretanto, ok, que a Digi ainda não é uma operadora, pelo menos no Reino Unido, com a dimensão de ser um player completo, porque só vai ter internet fibra por agora e muito localizado, portanto, ao contrário do que acontece em Portugal, que entrou mesmo a bruto. Portanto, vamos ter 4 operadores num futuro no Reino Unido. Já temos na Suécia, temos em Espanha, temos na Eslovénia, temos na Eslováquia, temos na Polónia, no Luxemburgo vamos ter em breve. Na Itália temos 4, na Alemanha temos, na França tivemos até há muito pouco tempo, agora entretanto com o movimento de venda da SFR acabou por reduzir para 3, mas tivemos até há muito pouco tempo 4 operadores, na Finlândia, na Dinamarca, no Chipre, na Bélgica com a entrada da Digi outra vez, no Azerbaijão. Portanto, não somos o único país com 4 operadores. Agora, podem-me dizer é assim, se calhar o mercado funcionaria melhor com 3 operadores, ou até com 2, porque é preciso ganhar escala, é preciso que não se esteja a investir redundantemente no serviço. Mas é assim, há aqui 2 pontos que eu acho que são importantes, e por isso é que eu digo, se há um problema e há necessidade de, neste caso, de consolidação, e se há necessidade de não estar a duplicar, triplicar, quadruplicar investimentos e de reduzir a competitividade, etc e tal, porque é assim, ao fim e ao cabo, quanto mais players existem, eu compreendo que depois também a fatia de mercado pode beneficiar desse investimento também vai reduzindo, vai-se fragmentando, como diz aqui, mas então faça-se alguma coisa. O fazer alguma coisa é o quê? Digo eu. Fazer alguma coisa é uma coisa muito simples. Portanto, se nós formos olhar ao contexto português, que é aquele que nos interessa aqui, este vídeo, nós temos Mel, nós, Vodafone e Digi. Eu diria que um movimento de consolidação que envolva neste momento a Digi está completamente fora de questão, até porque, nas palavras dos CEOs das 3 operadoras, a Digi é exatamente o oposto daquilo que é o pensamento de negócio deles. É uma empresa que investe menos, é uma empresa que tem, na ótica deles, uma resiliência menor, é uma empresa que tem menor capacidade de fazer as coisas. Eles é que são todos os fantásticos. Portanto, assim sendo, o movimento de consolidação que engloba a Digi, eu acho que está completamente fora de questão por causa da incompatibilidade das operações. Então, se assim é, e portanto, se está identificado pelos 3 senhores, que é, neste caso, pelos 2 senhores e para a senhora, que é necessário termos aqui um movimento de consolidação, eu não sei o que é que estão à espera para haver um movimento de consolidação de uma destas 3, ok? Uma destas 3 vai ter que ser consolidada por outra. Continuo a bater na minha tecla. Eu acho que a Vodafone vai ser a próxima a ser engolida. E muito provavelmente pela nós. Porque nós neste momento sabemos que já existe um conjunto de acordos de partilha de infraestruturas na rede móvel, o chamado RAN sharing, entre a nós e a Vodafone. Portanto, esse movimento já começou do ponto de vista da compreensão de que é necessário juntarem-se para ganharem essa tal movimento de dimensão, não é? Portanto, para não se estar a colocar
em zonas do país estamos a replicar antenas. Portanto, isto é um bocadinho a ideia de que havia na Anacom aqui há uns anos atrás, da criação do roaming nacional, que era precisamente isso, ou seja, as operadoras construírem rede conjunta e essa rede conjunta servir as várias operadoras, permitindo assim que o investimento fosse dividido por todas as operadoras, ao invés de cada uma delas ter que estar a fazer esse esforço conjunto. Só que isso nunca interessou, porque isso permite reduzir, em parte, aquilo que são as diferenças no investimento. Portanto, quem investe mais, quem tem uma rede mais resiliente, depois não tem interesse, vemos isso no caso da Mel, depois não tem interesse em estar a partilhar esse seu investimento e essa sua infraestrutura com outros que têm infraestruturas mais frágeis e que depois vão estar a dar aos seus clientes toda essa solidez, todo esse investimento, sem, pelo menos na primeira fase, terem feito esse investimento também. Portanto, percebemos que de facto existe aqui toda essa sinergia entre nós e a Vodafone. E portanto, se é necessário de facto avançar para a consolidação e se é necessário reduzir ao máximo a capacidade, ou neste caso a fragmentação no mercado português, eu acho que o movimento de consolidação a seguir é a nós absorver a Vodafone Portugal e a partir daí ganhar margem, e muito provavelmente o que vai suceder é que o resultado da fusão entre nós e a Vodafone vai tornar, ou neste caso vai criar o maior player em Portugal de longe. A Mel ficará em segundo e a Digi em terceiro. Portanto, é isso que vai acontecer. Em qualquer uma destas circunstâncias, isso dá razão à Anacom, liderada por Cadete Matos, sobre a necessidade de entrar um novo operador em Portugal. Porque pensem comigo, se já era expectável que a médio prazo existissem fusões em Portugal, isso iria levar a que Portugal ficasse limitado a 2 operadores. Portanto, é sempre necessário que exista momentaneamente um quarto operador que depois assuma a posição de terceiro lugar. Até porque só isso vai pressionar positivamente a concorrência em Portugal e vai fazer com que não seja possível continuar a garantir, ou que se calhar se não existisse esta pressão por via da RPU a reduzir por causa da questão dos preços Digi, porque assim, ao fim e ao cabo, ninguém obrigou a Mel, a nós e a Digi, a Mel, a nós e a Vodafone a lançarem serviços concorrentes com os preços da Digi. Ninguém obrigou. Eles lançaram porquê? Por pressão do mercado, porque não querem perder cota de mercado, preferem perder o tal ARPU, preferem reduzir a receita por utilizador do que estar a perder a cota de mercado. Portanto, assim sendo, isso levou a que não fosse possível perpetuar, se calhar durante mais anos, a existência de 3 operadoras com ARPU altíssimo, ou neste caso com ARPU a aumentar, por via da não existência de concorrência. Portanto, entra a concorrência, pressionam a RPU, obriga aos movimentos de consolidação que tenham que existir, esses movimentos de consolidação fazem então esse ganho de escala, e esse ganho de escala é colmatado depois, como se está a reduzir por via da oferta o número de operadores, é colmatado depois com a existência do tal quarto operador que vai entrar, que vai continuar a pressionar positivamente a existência de concorrência. Precisamente o que a autoridade da concorrência impediu com a compra da Novo por parte da Vodafone. Porque nessa altura nós depois deixaríamos de ter o tal operador que ficaria a fazer essa pressão. Portanto, nós nessa altura tínhamos 4 operadores, mas desses 4 operadores, um deles ia ser absorvido, e quem ia ser absorvido ia ser exatamente aquele que faria essa tal pressão e esse movimento disruptivo. Portanto, isto faz tudo sentido na lógica da Anacom. E vou terminar só com uma coisa muito simples, que é o seguinte: dito pelo Miguel Almeida, como sempre, que é sempre aquele que deixa as frases incríveis. O ano passado eu recomendo à Anacom a dar sempre um quadrinho ao Miguel Almeida com a frase do ano anterior, porque são sempre dele, e portanto acho que no gabinete dele ficaria interessante. O ano passado foi: não vamos investir nem mais €1 nas redes móveis por causa de estabilidade regulatória, porque estamos muito assustados e porque não sei o quê. Pronto, essa foi a frase do ano. Depois, este ano, a frase do ano dele foi dizer que a Anacom está sozinha. Portanto, dizer que só a Anacom é que acha que aquilo que está a fazer faz sentido. Assim, eu prefiro dizer que antes sozinho do que mal acompanhado. E muito provavelmente o facto da Anacom estar sozinha é positivo. Porque esta ideia de os regulados quererem regular o regulador é uma coisa que está errada. Não é? O próprio Ministro das Infraestruturas tentou entrar dentro daquilo que é a esfera de influência da Anacom. A Anacom quer-se independente. A Anacom não deve de existir por via da pressão que o governo ou que as operadoras queiram fazer. A Anacom eu já disse isto 2 vezes e vou voltar a dizer a terceira. A Anacom ou é efetivamente uma instituição livre, uma instituição independente que faz o seu trabalho de regulação com o seu pensamento próprio e imune a pressões, ou então peguem na Anacom e tornem-na um gabinete do Ministério das Infraestruturas. Porque se é para estar constantemente nesta ideia, ou então levem-na para os gabinetes dos CEOs. Porque é assim,
a Anacom deve ter a sua liberdade. E já vimos isto até com a questão do leilão do 5G, quando na altura teve não sei quantas licitações e que fomos dos últimos, porque de facto foi um leilão muito complexo. É assim, o próprio Luís Lopes colocou durante a APDC aquela questão do sapo na água a ferver e tal. Então, mas se o Cadete Matos pegou nos sapos e os espetou em água a ferver, é que ele não aqueceu a água com eles lá dentro, ele espetou-os mesmo com a água a ferver. É óbvio que eles iam barafustar, é óbvio que eles iam fazer ali 30 por uma linha. Foi isso que o Cadete Matos fez. Tivemos até a intervenção de António Costa a dizer: meu Deus, isto foi uma coisa ridícula, foi horrível. Sr. António Costa, preocupe-se com as suas coisas, está bem? Portanto, para nós, enquanto consumidores, foi fantástico. E é isso que eu digo. As frases do ano são sempre do Miguel Almeida. Este ano é a Anacom está sozinha, e ainda bem, Miguel Almeida, porque no dia que estiver acompanhada por si ou pelos seus concorrentes, estamos mal. Significa que a partir desse dia, no dia em que vocês estiverem muito fofinhos e muito contentes com aquilo que é a regulação, isso significa que a regulação não está a fazer o seu trabalho. Deixou de ser livre e independente e passou a ser dominada por vocês. E eu espero que isso não suceda nunca, e vamos aguardar para perceber então o que é que sai desta renovação de espectro agora para as várias frequências que vão terminar em 2027, peço desculpa, e se daí também advém mais algum mecanismo de pressão contra as operadoras ou pressupostos de renovação que causem, eu acredito que sim, provavelmente a nível de resiliência, mas eles vão já dizer que já fizeram, mas veremos o que é que acontece no futuro. Ok, meus amigos? Um grande abraço e fica aqui mais um vídeo sobre análise de telecomunicações. Vemos no próximo Viciado Comenta.